A esperança não pode morrer. Jó capítulo 14. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Sobre tal homem abres os olhos e o fazes entrar em juízo contigo? Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Desvia deles os teus olhares, para que tenha repouso, até que, como o jornaleiro, tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo que cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? Como as águas do lago se evaporam, e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Que me encobrisses na sepultura e me ocultasses, até que a tua ira se fosse, me pusesses um prazo e depois te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver. Todos os dias da minha luta esperaria, até que eu fosse substituído. Chamar-me-ias e eu te responderia, teria saudade da obra das tuas mãos, e até contarias os meus passos, e não levarias em conta os meus pecados. Minha transgressão estaria selada num saco, e terias encoberto as minhas iniquidades. Como o monte que se esborou e se desfaz, e a rocha que se remove do seu lugar, como as águas gastam as pedras e as cheias arrebentam o pó da terra, assim destróis a esperança do homem. Prevaleces para sempre contra ele, e ele passa. Muda-lhes o semblante e o despedes para o além. Os seus filhos recebem honras, e ele não sabe. São humilhados e ele não percebe. Ele sente as dores apenas do seu próprio corpo, e só a seu respeito sofre a sua alma. Mas eu fecharia esse versículo aqui, né? Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. E se envelhecer na terra a raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos para a planta nova. Senhor nosso Deus e nosso Pai, faça que nós tenhamos esperança. Não deixe, por favor, que nós percamos a esperança em Ti, em nome de Jesus. Amém. A esperança não pode morrer. Vemos aqui um Jó passando por muitas e tremendas provações. Ele perde filhos, filhas, bens materiais, perde a saúde. Ele sente-se tremendamente fragilizado, frustrado, pessimista e até mesmo culpado. Salomão, no livro de Eclesiastes, escreve sobre o homem debaixo do sol, mostrando uma realidade diante da vida aqui neste planeta, chegando aparentemente às raias do pessimismo, mostrando a total falência do ser humano e de suas obras. Haverá esperança? Vejamos o que nos ensina o texto em questão. O homem nascido de mulher é transitório. O homem nascido de mulher vive breve tempo. O homem nascido de mulher é como a flor que murcha. O homem nascido de mulher foge como a sombra e não permanece, visto que seus dias estão contados. Contigo está o número dos meus meses. É com Deus que os nossos meses, os nossos anos estão. Tu, ao homem, puseste limites, além dos quais não passará.
No Salmo 139, versículo 16, nós lemos: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Tiago 1,10 nos fala: e o rico, na sua insignificância, porque ele passará como a flor da terra, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a sua formosura, desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico nos seus caminhos. Pois toda a carne, é Pedro, no capítulo 1, versículo 24, ele diz: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. Isaías ainda nos fala: seque-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Salmo 103, versículo 15. Quanto ao homem, seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Versículo 10 ainda, o homem, porém, morre e fica prostrado, lá em Jó. Expira o homem onde está. Versículo 11, como as águas do lago evaporam e o rio se esgota, assim o homem se deita e não se levanta, enquanto existirem os céus não acordará, nem será despertado do seu sono. Então a primeira pergunta, o homem nascido de mulher é transitório, ele é passageiro. Ele não fica aqui para sempre. Os seus dias estão contados. Deus colocou limite na nossa vida, nos nossos dias. O segundo ponto aqui do nosso texto nos diz: o homem nascido de mulher vive dias inquietos e são absolutamente nada. O homem nascido de mulher vive breve tempo cheio de inquietação. Mateus 6,25 diz: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos, seremos pobres, seremos ricos, teremos emprego, teremos filhos, com quem será, como serão os tsunamis, os ladrões, os assassinos, meu Deus, nesse mundo, os ataques terroristas, as pragas, a pandemia, as questões econômicas. São muitos problemas, muitas inquietações que o homem passa nesse planeta. E Jó ainda nos diz no capítulo 14, nada somos. Então, por que nos dás atenção? Deus, não somos nada, porque ainda nos dás atenção. E quem sou eu para que me leves ao tribunal? É na Bíblia de linguagem de hoje, né? Bíblia de linguagem de hoje. No versículo 3 ele diz: sobre tal homem abres os olhos e faz entrar no juízo contigo. Quem da imundícia pode tirar coisa pura? Ninguém. Do Salmo 8, versículo 4. E é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Como vamos enfrentar a Deus face a face? Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem faça o bem, não há quem entenda, nem há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Então clamamos. Versículo 6, como Jó: desvia de mim os olhares, para que eu tenha repouso, até que, como o jornaleiro, tenha prazer no seu dia. Apaga as minhas transgressões, já dizia Davi. Ser propício a mim, pecador, já dizia aquele homem lá no templo. Lucas, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido, Lucas nos diz. Então, o segundo ponto que nós vimos: o homem nascido de mulher vive dias inquietos. O primeiro ponto que nós vimos: o homem nascido de mulher é transitório, é passageiro. E o segundo, o homem vive dias inquietos. E o terceiro ponto do nosso texto nos diz: há esperança para o homem nascido de mulher.
A gente respira profundo, né? Mas o homem nascido de mulher pode ter esperança. Quando morre a esperança, nós morremos e tudo está morto à nossa volta. A sua esperança está morta? Estou perguntando para você. A minha esperança está morta? Estou perguntando para mim mesmo. Os frutos tão esperados não aparecem mais? Suas raízes estão tão aparentemente apodrecidas que você acha que não brotarão mais? O tronco da sua vida está morto, estirado no chão da vida? João 11:25 disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Replicou Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria e te daria água viva. Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Porque há esperança para a árvore, continua Jó, pois mesmo cortada ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro, apenas ao cheiro das águas brotará e dará ramos para a planta nova. O homem nascido de mulher é passageiro, é transitório. O homem nascido de mulher vive dias inquietos e não é nada, absolutamente nada. Há esperança para o homem nascido de mulher. Há esperança. Creia nisso. Creia em Deus, creia em Cristo. Pela ação do Espírito Santo, você pode brotar e ainda dar muitos frutos, como a árvore, já com seu tronco a morrer na terra. Mas ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Amém.